Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você tá no rolê do povo negro na literatura. Muita hora nessa alma. Não tô com a camisa do Palmeiras. Na verdade, essa camisa aqui é da Palestina. Só para lembrar, Palestina livre. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não fica moscando, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Se você já é de casa, meu muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Não esquece de deixar o joinha, porque já fortalece muito. E se você também quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, você pode fazer isso através do Apoia-se, Litera Negra, ou então do Pix, que é literanegrabr@gmail.com. Sem mais delongas, o livro que a gente vai falar nesse vídeo é esse aqui, ó. Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. É uma coletânea de artigos de Lélia, organizado por Flávia Rios e Márcia Lima, publicado pela editora Zahar em 2020. Esse livro aqui é dividido em 3 partes: ensaios, intervenções e diálogos. E em suas quase 400 páginas reúne uma série de artigos, alguns deles inéditos, né, de uma das mais importantes pensadoras do Brasil do século XX. Os textos aqui reunidos marcam os anseios democráticos no Brasil, em outros países da América Latina e também no Caribe, além das lutas de igualdade racial nos Estados Unidos e também as lutas por independência e soberania nacional nos países africanos. Professora, historiadora, filósofa, antropóloga, socióloga, militante, política e também, como já foi dito, uma das mais importantes intelectuais do Brasil no século XX. Nascida em 1º de fevereiro de 1935, e a galera aí que é ligada nos signos já se ligou que ela é aquariana, natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também a 17ª filha de 18 filhos de um homem negro e de uma indígena. Antes de ser a conhecida Lélia Gonzalez, ela foi Lélia Almeida. Um fato curioso sobre sua história é que, quando morava em Minas Gerais, ela se mudou com boa parte de sua família para o Rio de Janeiro por conta de um dos seus irmãos, que na época era jogador de futebol, Jaime Almeida, e na ocasião havia sido contratado pelo Flamengo. E é no Rio de Janeiro que Lélia rompe um ciclo de mulheres da sua família e se torna a primeira pessoa a entrar em uma universidade pública. Não satisfeita, ela foi lá e entrou em 2. O seu sobrenome Gonzalez veio a partir do casamento com o espanhol Luiz Carlos Gonzalez. E, diga-se de passagem, foi um casamento que encontrou muita resistência por parte da família do espanhol. E quando estou dizendo resistência, nesse caso aqui, eu estou falando de racismo mesmo. A família do espanhol não aceitava o fato dele ter se casado legalmente com uma mulher negra. Lélia é uma das pioneiras dos estudos sobre a cultura negra no Brasil. É cofundadora do Instituto de Pesquisas da Cultura Negra no Rio de Janeiro, também do Movimento Negro Unificado, do Olodum e também do Partido dos Trabalhadores. Diversos autores influenciaram a formação acadêmica e intelectual de Lélia Gonzalez. Amílcar Cabral, um dos principais teóricos da luta armada para fazer frente à colonização europeia no continente africano e também um dos fundadores do Partido Africano pela Independência de Guiné e Cabo Verde. Também o senegalês Cheikh Anta Diop, os martinicanos Aimé Césaire e também Frantz Fanon, também o historiador e ativista guianense Walter Rodney, intelectuais negros brasileiros como Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento e também Joel Rufino, e também brancos antirracistas como Florestan Fernandes e Octávio Yanni. E também a própria psicanálise, Lélia como uma das precursoras no Brasil, muito influenciada pela obra de Lacan e também de Freud. As referências a esses e também a outros autores e autoras podem ser vistas ao longo dos textos que compõem esse livro maravilhoso aqui. Inclusive, eu queria muito ter conhecido Lélia ainda quando eu tinha cabelo. No artigo intitulado A Juventude Negra e a Questão do Desemprego, Lélia defende que no Brasil existe uma divisão racial do trabalho. Por consequência, e não por coincidência, a maioria esmagadora da população negra brasileira faz parte do que ela chama de massa marginal, que corresponde ao crescente número
de desempregos abertos, trabalho ocasional, ocupação intermitente e trabalho por temporada. Para Lélia, isso implica diretamente em baixíssimas qualidades de vida, de habitação, de saúde e de segurança. Em um país onde, em termos de mercado de trabalho, a procura é maior do que a oferta e onde existe uma divisão racial do trabalho, a situação da juventude negra corresponde ao setor mais atingido pelo desemprego aberto ou disfarçado. Lélia argumenta que, graças ao racismo e às suas práticas, essa juventude ela fica exposta a vários tipos de violências e também de inseguranças, além de uma situação de sérias desvantagens em relação à educação, saúde e até mesmo lazer. Já em outro artigo, intitulado A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica, Lélia nos apresenta, a partir de aspectos de ordem histórica, um melhor entendimento da situação da mulher negra em especial e do povo negro de modo geral na sociedade brasileira. Então, para Lélia, é imprescindível que a gente fale sobre escravidão e, por consequência, sobre o mito da democracia racial. Oficialmente, a escravidão começa no Brasil a partir dos anos de 1550, embora já houvessem africanos trabalhando nas plantações de cana-de-açúcar na nova colônia portuguesa. Já o mito da democracia racial tem Gilberto Freire, famoso historiador e sociólogo brasileiro, um dos seus principais articuladores e também divulgadores, principalmente a partir dos anos de 1930 e da sua teoria do lusotropicalismo. Para Gilberto Freire, não confundir com Paulo Freire, os portugueses eles eram superiores aos demais europeus porque eles não eram racistas. Ele teve a audácia de dizer que a miscigenação no Brasil era fruto de uma harmonia racial. O que ele desconsidera, por ignorância ou por safadeza mesmo, é que a miscigenação é também a história da violência sexual contra mulheres negras e indígenas. Lélia denuncia que o mito da democracia racial vem sendo enfiado goela abaixo das gerações brasileiras e que, através desse mito, ajudou a difundir uma série de estereótipos referentes ao povo negro. Passividade, incapacidade intelectual, a aceitação tranquila da escravidão, entre outros. Embora se apresente como história oficial, ela não se sustenta na realidade. Ainda mais, Lélia nos lembra, se falarmos do primeiro estado livre da escravidão deste lado do Atlântico, em pleno Brasil colonial, como denúncia viva do sistema da escravidão implementado pelos europeus. A República Negra de Palmares resistiu por 100 anos, florescendo na antiga capitania de Pernambuco, hoje atual estado de Alagoas. O que a história oficial também não conta é que o maior esforço bélico organizado pelos colonizadores portugueses não foi contra a invasão holandesa, ali de 1630 até 1654, mas sim contra Palmares e o seu sonho de liberdade. O que a história oficial também deixa de lado, e Lélia resgata, é que Palmares foi a primeira experiência deste lado da América de uma real democracia, onde a igualdade era para todos, em termos políticos e socioeconômicos, principalmente a partir da liderança de Zumbi. Aproveitando no jabá, né, tem até um vídeo aqui no canal sobre Zumbi e o sonho de liberdade palmarino, através de um HQ de Marcelo de Salete, chamada Angola Janga, e também um outro vídeo sobre Dandara, um HQ do alagoano Jean Lins. Vai ficar tudo aí, ó, na referência bibliográfica na descrição desse vídeo, junto com outros materiais de estudo para vocês se aprofundarem na obra dessa mulher incrível que foi Lélia Gonzalez. Meu Deus do céu, como eu queria ter conhecido ela como tinha cabelo. Para Lélia Gonzalez, foi somente em Palmares que existiu uma efetiva harmonia racial, já que sua população, constituída por negros, indígenas, brancos, pobres e também mestiços, viviam do trabalho livre, cujos benefícios revertiam para todos, sem exceção. Para Lélia Gonzalez, Palmares foi o verdadeiro berço da nacionalidade brasileira. Lélia ainda destaca que, para além de Palmares, o negro nunca esteve ausente dos movimentos de libertação nacional,
Um destaque especial aqui para a Revolta dos Malês, em 1835, na Bahia, onde, diferente de outros movimentos, ela defendia uma tomada imediata do poder. Nesse movimento se destaca a participação de uma mulher extraordinária, Luísa Marim, não só participando da organização do movimento, como também da luta armada contra a elite branca dominante. Ela também foi a mãe de Luiz Gama, uma das maiores figuras do movimento abolicionista brasileiro no século XIX. A participação das pessoas negras nos movimentos de libertação nacional não pararam por aí. Também estiveram presentes nas revoltas dos alfaiates, na Confederação do Equador, na Sabinada, na Balaiada, na Revolução Praieira, também na Revolução Farroupilha, com o infeliz destino, inclusive, dos lanceiros negros e a traição do Exército Nacional. Conto um pouquinho sobre isso em um outro vídeo chamado Rastros de Resistência, sobre o livro de Alê Santos, também vai estar na descrição deste vídeo aqui. Mas e quanto à mulher negra? Qual a sua situação enquanto escravizada? Para Lélia Gonzalez, ninguém foi maior do que a mulher negra para estimular em seus companheiros os anseios de fuga e de revolta. Com jornadas de trabalho que iam de sol a sol e muitas vezes subalimentadas, não eram raras as ocasiões em que cometiam suicídio para livrar não só a si mesmo, como também o seu ventre do destino reservado pelo seu senhor branco. Vale aqui também um destaque que o tempo de vida médio de um escravizado, com raríssimas exceções, ultrapassava os 10 anos. Quando eles não eram mais úteis para os seus senhores, eles ganhavam a alforria, onde muitas vezes, não se enganem, significava a liberdade do direito de morrer de fome por invalidez precocemente adquirida. Era esse aqui o real sentido da lei do sexagenário. Além daquelas mulheres que trabalhavam nas plantações, haviam aquelas responsáveis pelo funcionamento da casa grande. Lavar, passar, cozinhar, tecer, amamentar os filhos das sinhazinhas. Lélia ainda destaca as constantes investidas sexuais por parte do senhor branco, onde muitas vezes chamava familiares para que se relacionassem sexualmente com algumas das suas escravizadas. Após o trabalho pesado na casa grande, ainda cabia-lhes os cuidados com seus próprios filhos e também com seus companheiros que voltavam de uma longa jornada de trabalho, muitas vezes mortos de fome e de cansaço. Ainda sobre a situação da mulher negra na sociedade brasileira, uma pesquisa realizada em 1983 com mulheres negras de baixa renda revela que pouquíssimas delas começaram a trabalhar somente na fase adulta. Para sua grande maioria, o trabalho começava já aos 8 ou 10 anos de idade para ajudar no sustento de casa. Em sua maioria, migrantes ou do interior do Rio de Janeiro ou de estados do Nordeste ou até mesmo de Minas Gerais, como também foi o caso de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Duas histórias em especial são significativas e servem para a gente como testemunhos vivos do que significa e do que significou ser uma mulher negra e pobre no Brasil. Falo das histórias de Carolina Maria de Jesus em seu fabuloso Quarto de Despejo, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre ele, e ainda sobre um outro livro chamado Casa de Alvenaria, e também Diário de uma Doméstica, de Francisca Souza da Silva. É necessário aqui a gente lembrar dos dois primeiros censos realizados no Brasil. O primeiro lá em 1872 e o segundo em 1890, e seus indicadores, onde destacavam que a maioria da população brasileira nos dois censos era composta de pessoas negras. Isso é muito importante para a gente entender as políticas de imigração que passaram a ser desenvolvidas a partir de então. Para Lélia Gonzalez, são respostas diretas a esses dois censos. Concomitante a essas políticas de imigração e também ao já mencionado mito de democracia racial, vários outros intelectuais da branquitude desenvolveram teses sobre a superioridade dos brancos, chamando a atenção, acima de tudo, para os perigos que ameaçavam o Brasil de se tornar um país do que eles chamavam de civilizado. Quais eram esses riscos? Os negros, os indígenas e os mestiços. É importante a gente destacar aqui que essas teorias
se transformaram em políticas de Estado e também ideologias, principalmente a partir dos anos de 1930, com o governo de Getúlio Vargas. E também nunca será demais a gente lembrar aqui que a eugenia foi colocada como matéria obrigatória nas nossas escolas. Isso além da criação da Sociedade Eugenista de São Paulo, que contava com uma série de intelectuais da branquitude, entre eles a alma cebosa do Monteiro Lobato. Sem contar a criação de diversos concursos infantis de pureza racial. Gente, eu poderia continuar falando um monte aqui ainda sobre esse livro maravilhoso e sobre a trajetória de Lélia Gonzalez. Então vou deixar para uma outra oportunidade, inclusive falando desse livro aqui, ó, que é um livro da Lélia Gonzalez com Carlos Arzenberg, Lugar de Negro. Uma próxima oportunidade a gente volta falando um pouquinho mais sobre ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de comentar o que você achou. Então, muito obrigado a quem chegou até aqui. Lélia Gonzalez presente, agora e sempre. E vida longa ao rolê do povo negro na literatura.